Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os assuntos que mais caem no Enem, em geografia. Então, venham comigo! Antes de fazer o Enem, eu assistia muito vídeo das pessoas que estudam o Enem a fundo, né? Como o Enem é feito, por que ele é feito dessa maneira, enfim. E aí, a maior dica que as pessoas me davam nos vídeos, é claro, é estudar os assuntos que mais caem. E realmente isso tem muita lógica, estudar os assuntos que mais caem. Porque se a gente for ver, a gente passa em torno de 7 anos estudando conteúdo na escola, né? Então é sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. São 7 anos estudando e revisando o assunto que cai no Enem. Então, é muito conteúdo, né? Então, se eu for analisar geografia, é muito conteúdo. E a gente não cai só geografia no Enem, cai geografia, matemática, física, química, enfim. Todas as disciplinas aí que vocês já conhecem. Então, estudar as coisas que mais caem tem lógica, tá? Então, uma dica aí, estude as coisas que mais caem. Vou reproduzir a dica. Porém, falando agora mais em geografia, tá? A gente precisa entender que a prova de geografia, a prova de ciências humanas, ela é muito interdisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que talvez na mesma questão possa ter conteúdos de história e de geografia juntos, tá? Isso aconteceu bastante. Eu estava analisando umas questões aqui de 2018, que foi o ano que eu fiz. Aconteceu bastante de ter questões, né, que usavam essa interdisciplinaridade. Então, para isso, o que é recomendável fazer, né? É não estudar as disciplinas como se elas fossem caixinhas. O que eu quero dizer com isso? Não pode estudar geografia dentro de uma caixinha, ou seja, só conteúdos de geografia. O que a gente precisa fazer, e a gente às vezes não faz, e isso é um erro muito grave, é estudar separado, não interrelacionar as coisas. Por exemplo, assim, eu posso falar sobre Guerra Fria em 2 aspectos. Eu posso falar mais em aspectos históricos, mas eu também posso falar em aspectos geográficos. E aí, talvez, numa prova de Enem, caia uma questão de Guerra Fria que interdisciplinarize, não sei essa palavra. Enfim, que junte história e junte geografia na mesma questão. Isso acontece bastante, depois eu vou mostrar pra vocês. Mas enfim, vamos lá. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, antes de eu mostrar quais são os conteúdos que mais caem, é o seguinte. Esses conteúdos são os que mais caem. Ou seja, a probabilidade deles estarem na prova do Enem esse ano, do ano que vem, 2022, é muito grande. Porém, geografia é um conteúdo que, às vezes, a prova ela cobra muito conceito, tá? E a prova cobrando conceito, você precisa saber de tudo um pouco, tá? É muito importante, sim, você estudar esses conteúdos que mais caem, mas não é excluir os outros conteúdos. Eu vou tentar explicar para vocês assim. A geografia, na geografia pode cair uma questão assim, ó. Com conteúdos de carto e conteúdos de hidrologia na mesma questão. Aí, tá lá na lista que hidro cai mais que carto. Só um exemplo, tá? Não sei se cai mais que carto, mas enfim. Só um exemplo. Que hidro cai mais que carto. E aí você vai lá e estuda hidro. E tipo, nossa, eu tô super bem, vou ir bem, porque eu estudei bastante hidro. E aí cai uma questão hidro e carto juntas. Que às vezes pode ter lá um mapa que você precisa identificar os rios, sei lá, isso é muito fácil, mas enfim. Que você precisa identificar alguma coisa de hidro e aí você não vai conseguir, você sabe todos os conceitos de hidro, mas você não consegue ler um mapa, por exemplo.
Você não consegue entender um mapa. Então, ao mesmo tempo que você sim dá destaque a essas disciplinas que mais caem, você também não pode deixar de lado as que menos caem. Não estudar tanto, ok, não estudar tanto, mas também não deixar de estudar. Esses dias eu gravei um vídeo falando sobre as áreas da geografia e eu disse que a geografia ela era dividida em duas, geografia física e geografia humana. E aí eu achei um site aqui que é o Guia do Estudante, que eu acho um site bem legal para você aí que quer procurar de outras disciplinas também. E eles dividiram em duas. Então assim, ó, na geografia humana, os assuntos que mais caem são questões ambientais, tá? Assim, cai bastante. Eu lembro que eu fiz 2 anos o Enem e caiu bastante questões ambientais. Às vezes vai tratar, por exemplo, assim, vai te dar uma problemática, né? E aí você vai ter que dizer qual é a melhor opção para resolver aquilo, ou por que talvez causou esse problema ambiental, tá? Então, problemas ambientais são bem frequentes no Enem. Outra coisa também bastante frequente é a urbanização e a globalização, tá? A urbanização é um assunto assim que cai bastante. Eu lembro que eu fiz várias questões de urbanização porque eu tava com medo de não conseguir acertar. Mas enfim, urbanização e globalização, né? Aí em globalização pode tratar sobre... Não me veio nenhuma questão na cabeça agora. Mas pode tratar no sentido assim de qual é a relação entre China e Brasil, sabe? Tipo, nesse sentido, assim, aí abordar um tema específico. Pode cair. Aí, para seguir a lista, a gente tem outras, né? Por exemplo, geografia agrária, que pode tratar aí sobre solos, indústria, demografia, ordem mundial e conflitos, relações internacionais, que pode cair também, né? Dá uma problemática. Oriente Médio, problemas urbanos, e aí mais pro final, assim, com 1%, temos América Latina, energia e espaço geográfico, tá? Então, focar aí nos 3, 4 primeiros, né, que é conflitos ambientais, que é questões ambientais, urbanização, globalização e geografia agrária. Então, é muito importante, né, como eu estava falando, estudar esses 3 conteúdos, né? Questões ambientais, urbanização, globalização e também geografia agrária. Já na parte de geografia física, né? São os que mais caem, assim... O que, na verdade, costuma mais cair, né? Que são climatologia, cai bastante clima. Tô tendo clima agora na geografia. Cai bastante, assim, ó... não a climatologia conceitual, mas assim, o que é, por exemplo, se pega uma questão e ela vai te dizer o que acontece quando as nuvens se aproximam, sei lá, tem uma coisa agora, sabe, é você saber a climatologia prática, é você saber o que acontece com um determinado fenômeno, ok? Climatologia, cartografia, leitura de mapas, gente, assim, ó, tem que saber ler um mapa, tem que saber interpretar um mapa, tem que saber quais os elementos do mapa para você tentar ler eles. Então, isso é muito importante, tá? Se atentem nas questões de cartografia, porque assim, ó, a cartografia, ela pode vir com tudo. Pode ter um mapa lá sobre questões ambientais e você não saber responder, você saber tudo sobre questões ambientais e você acabar não sabendo responder a pergunta por causa que existem conteúdos de carta ali, existe um mapa ali que você não sabe ler, tá? Então, se atentem a isso. Biogeografia também, questão de biomas, essas coisas assim cai bastante. Também eu até tinha em 2018 tinha uma questão sobre o Amazonas, né, Amazonas lá. Hidrografia, né, a mesma coisa, leitura de mapas, a hidrografia é bastante conceitual, então o que é um leito, o que é uma bacia hidrográfica, né, como uma bacia hidrográfica ela se comporta em determinados lugares, enfim, essas coisas. Geomorfologia e solos, né, geomorfologia na questão de planalto, planície, depressões, enfim.
e solos também, tá? Então, são essas aí os conteúdos que mais caem no Enem. Então, pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Tentei aí sintetizar um pouquinho do que cai, com algumas dicas de como estudar, de como eu estudava para o Enem. E é isso, então, aquele clichê do final do vídeo, né? Não deixem de se inscrever aqui no meu canal, deixar aquele like que vai me ajudar bastante. E também, se vocês gostam de conteúdos de geografia, de curiosidades geográficas, você pode me seguir lá no Instagram, que eu vou ficar muito feliz e você vai ser muito bem-vindo lá também. Então, eu quero contar uma coisa. Eu tô planejando, tô encaminhando um projeto aí bem legal pro YouTube, né, pra realizar aqui, na verdade, sobre o Enem em Geografia, ou seja, trazer questões, resolução de questões, trazer a parte mais teórica também, de um jeito mais que vocês consigam entender melhor o conteúdo de geografia, os conteúdos aí que mais caem também. Então esse é o primeiro vídeo da série, né? Vai vir aí muita coisa legal, vai ter muita coisa nova lá no Instagram também. Tô fazendo muitas coisas, estou me preparando bastante para trazer o melhor aqui para vocês. Então espero que vocês estejam bem, fiquem bem e até o próximo vídeo.